Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa disciplina nova que está mudando o jogo de como se trabalha com IA para codificação, a tal da engenharia de harness. Para quem já ficou naquela agonia de ver um agente de IA simplesmente se perder no meio de uma tarefa, bom, este papo aqui é essencial. Ok, vamos começar com uma provocação. A gente passa um tempão esperando o próximo grande modelo de IA, né? O GPT-5, o Claude 4, enfim. Mas e se o verdadeiro gargalo para a performance não for a capacidade do modelo? E se o problema estiver em outro lugar? Essa tabela aqui, nossa, ela materializa essa frustração. São padrões de falha que os pesquisadores da Anthropic identificaram e que, olha, são muito familiares. Tem a ansiedade de contexto, quando o agente simplesmente desiste perto do limite, o viés de autoavaliação, que é quando ele elogia o próprio trabalho mesmo que esteja obviamente quebrado, a vitória prematura, declarando sucesso cedo demais, e a clássica falta de testes reais, quando algo é dado como pronto sem nunca ter sido testado de verdade. Ou seja, o problema não é nada abstrato, é bem real. Isso leva a gente direto para o coração do assunto. A gente precisa de uma nova mentalidade. É hora de parar de focar só no cérebro, que é o modelo de IA, e começar a pensar no corpo inteiro, ou seja, no sistema e no ambiente onde ele opera. E essa citação do Michio Hashimoto, ela resume essa virada de chave perfeitamente. É uma inversão total de responsabilidade. A falha não é uma limitação do modelo que a gente tem que esperar alguém corrigir. Não, é uma falha no nosso sistema que a gente pode e deve consertar agora. Isso dá um poder enorme, né? Tá, mas onde que a engenharia de harness se encaixa nisso tudo? O Louis François Bouchard explica de um jeito bem claro. Engenharia de prompt é o que a gente pergunta. Engenharia de contexto é o que a gente envia para o modelo. Agora, engenharia de harness é sobre como o sistema inteiro funciona. As ferramentas, as permissões, as checagens, é a camada de infraestrutura mesmo. E para ficar ainda mais claro, essa metáfora do carro é brilhante. Pensa assim, o modelo de IA é o motor, a peça principal, que já vem pronta de fábrica. Só que o motor sozinho não te leva a lugar nenhum com segurança, né? O harness é todo o resto, a direção, os freios, as luzes de advertência no painel, é o que transforma aquela potência bruta num veículo que a gente pode confiar. Certo, então vamos colocar um pouco de estrutura nessas ideias. A Birgitta Beckler, da ThoughtWorks, publicou um artigo essencial lá no site do Martin Fowler, e ela apresenta um modelo mental bem claro para a gente construir esses sistemas. A fórmula é de uma simplicidade genial. Um agente que realmente funciona não é só o modelo. Um agente de verdade é o modelo mais o seu harness. O que isso quer dizer? Que nós, como engenheiros, somos responsáveis por construir metade da equação. Não dá mais para só consumir o modelo como se fosse uma caixa preta e pronto. E como é que a gente constrói esse tal de harness? O modelo da ThoughtWorks divide ele em dois tipos de controle. Uma ideia inspirada em sistemas cibernéticos. Primeiro, as guias, ou feed-forward. Elas são proativas, orientam o agente antes dele fazer alguma coisa. Pensa nelas como as placas de trânsito numa estrada. E depois, vem os sensores, ou feedback. Esses são reativos. Eles olham o resultado depois da ação para ajudar na autocorreção, tipo um GPS recalculando a rota quando a gente erra o caminho. E esses controles podem rodar em dois motores diferentes. De um lado, os controles computacionais. São rápidos, determinísticos, tipo linters e testes unitários. Eles dão respostas diretas, sim ou não. Do outro lado, os controles inferenciais, que usam a própria IA como se fosse um juiz. São mais lentos, probabilísticos, mas conseguem fazer análises de qualidade, de semântica, coisas que um linter jamais conseguiria. Um bom harness, claro, combina os dois. Ok, a teoria é ótima, mas e na prática? Como isso funciona de verdade? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos bem concretos de como esses guias e sensores são implementados por aí. Um exemplo perfeito de uma guia é o arquivo agents.md. É uma prática recomendada pelo pessoal da Software Mansion. Pensa nele como um manual de instruções para o agente, mas só para aquele projeto específico. O segredo aqui é ser conciso, incluir comandos específicos do projeto, regras de estilo, mas tirar tudo que o agente consegue descobrir sozinho. É para ser um mapa, não a enciclopédia inteira. E para um sensor? O trabalho da Anthropic é um caso de estudo fantástico. Eles criaram uma arquitetura com 3 agentes trabalhando juntos. Um planejador, que define a visão, um gerador, que escreve o código, e, o ponto-chave, um avaliador que atua como controle de qualidade. E o mais legal, ele não só lê o código, ele testa a aplicação como se fosse um usuário real e dá feedback.
Isso é um sistema de feedback em ação, na prática. E os resultados são de cair o queixo. Para construir um criador de jogos retrô, um agente sozinho que custou $9, entregou um aplicativo todo quebrado que não funcionava. Já o sistema completo, com um harness mesmo custando $200, produziu uma interface bonita, com animações complexas e um jogo que de fato funcionava. A diferença na qualidade não é pequena, é transformadora. Então, qual é a grande lição disso tudo? O que isso significa para o futuro do trabalho de quem desenvolve software? Está bem claro que o papel da gente está evoluindo, e muito. Essa citação do Louis François Bouchard captura a essência da mudança. A gente não é mais só pedreiro digital, sabe? Colocando um tijolo de código em cima do outro. Nós estamos nos tornando arquitetos de ecossistemas ou designers de habitats, criando ambientes seguros e produtivos para a IA poder trabalhar direito. E se a gente olhar para o futuro, a Birgitta Beckler prevê o surgimento de templates de harness. Pensa só, hoje a gente usa templates de serviço para começar um microserviço novo, certo? No futuro, a gente pode usar um template de harness já pré-configurado com os guias e sensores ideais para, sei lá, uma API de dados ou um sistema de eventos. Isso padroniza e acelera demais a criação de sistemas que conversam bem com IA. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para refletir. A era de só escrever um prompt genial e esperar a mágica acontecer parece que está chegando ao fim. O verdadeiro ganho vai vir do design de sistemas. A questão é, estamos prontos para fazer essa transição? Para começar a projetar habitats, em vez de só escrever prompts? O futuro da engenharia de software talvez dependa dessa resposta.